Eu quero saudar a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e nossos amigos que estão acompanhando este culto pelo canal do YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, queridos, podermos juntos celebrar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Que alegria podermos estar adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero convidar você que está nos assistindo, independentemente do local onde você está, que você faça desse local, o qual você se encontra, um lugar de adoração ao Senhor. Nós temos a alegria de podermos prestar um culto ao Senhor, que o nosso coração esteja completamente inteiro na presença do Senhor. A nossa oração é para que o Senhor abençoe a sua vida, é para que o Senhor derrame das suas infinitas bênçãos sobre a sua vida. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos felizes em poder estarmos aqui mais uma vez reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E em meio ao caos em que estamos vivendo, é hora de nos lembrarmos que nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, para adorar-te, para nos alegrar, ó Pai, e rendermos louvores a Ti. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa
gostaria de passar algumas comunicações à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, reprisando algo que nós temos falado. É um momento de ajustes, de adequações. Porém, nós entendemos que esse é um tempo o qual o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas para nós crescermos como igreja. Então, eu quero convidar a Igreja do Senhor a ficar antenada a respeito das programações que nós estamos transmitindo via live. Às quartas-feiras, nós temos a live do culto de oração. E quarta-feira passada, irmãos, foi uma experiência maravilhosa. E eu quero continuar contando com a participação daqueles que estiveram quarta-feira passada. E quero contar também agora com a sua participação, que porventura não esteve assistindo àquela programação. Próxima quarta-feira, às 19h30, uma live a respeito do culto de oração. Com certeza vai ser um momento precioso. Também quero falar para a Igreja do Senhor que, apesar do templo estar fechado, a igreja continua viva e ativa. Nós estamos no mês da campanha de missões mundiais. É necessário que, como igreja do Senhor, nós estejamos em oração, pedindo ao Senhor que abra o nosso coração a fim de levantarmos uma oferta para abençoar a vida dos nossos queridos missionários. É importante também, queridos irmãos, avisar a igreja do Senhor que no nosso grupo do WhatsApp nós temos um relógio de oração e que amanhã nós estaremos adorando ao Senhor em oração o dia inteiro, colaborando com as orações de toda a nossa denominação. Na verdade, começa hoje a partir das 0 horas. Então, hoje, meia-noite, nós começamos esse relógio de oração que irá durar as 24 horas. Porém, no decorrer dos dias, nós continuamos com o nosso relógio de oração da nossa igreja. E eu quero convidar os irmãos a participarem desses momentos tão preciosos. Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos continuar em oração, porque com certeza a boa mão do Deus Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas. Em Salmos 9, 1 e 2 nos diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Continuemos a louvar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir tua bondade, libertas-me sem calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, tua vontade, libertas-me sem calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo.
a servir o Senhor na tua casa, Pai. Não é porque as circunstâncias, Senhor, se mostram contrárias que isso impedirá que o teu povo se levante para te adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor, porque nós fomos chamados para ser igreja, nós fomos chamados para ser luz nesse mundo, nós fomos chamados para transformar uma geração. Nós cremos pelo poder do teu Espírito Santo que o Senhor pode agir de todas as maneiras, Pai, para transformar as nossas vidas, Senhor, inclusive utilizando situações ruins que acontecem ao nosso redor, e mesmo assim nos dando a oportunidade de conhecer o teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós, morreu por nossos pecados, nos dando salvação e vida eterna ao teu lado, Senhor. Por isso nós louvamos ao Senhor e adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos que agora estejam abrindo as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18, que nos diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, fixemos os nossos olhos no nosso Senhor, nosso Deus eterno, e depositemos a Ele toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos louvar o Senhor. Vem
rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Que alegria, queridos irmãos, como é bom, como é agradável louvarmos ao Senhor. A palavra de Deus nos fala a respeito do louvor como algo que alegra o coração do nosso Deus. E certamente é um momento especial para a vida da igreja, podemos cantar hinos, cânticos espirituais como estamos fazendo agora. Mas é um momento também muito especial no culto. É um momento no qual agora nós abrimos o nosso coração para recebermos a palavra que o Senhor quer falar a cada um de nós. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa
E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta: irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quero convidar você a falar com o Senhor. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa aos nossos corações. Aqui nós abrimos, Senhor Deus, o nosso coração para receber da Tua palavra. Fala conosco, Deus. Ilumina as nossas mentes diante da revelação da Tua palavra. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que porventura venha atrapalhar, todas as distrações, e que estejamos completamente voltados para o Senhor, a fim de sermos exortados, consolados, fortalecidos e abençoados. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema da mensagem do Senhor nesta noite é: o que fazer quando não há mais o que fazer? Jesus estava pregando a sua palavra, ensinando a respeito do reino de Deus. Uma multidão estava seguindo Jesus, mas ao passo que ele pregava a palavra e que a multidão seguia a sua pessoa, os líderes religiosos da época de Jesus começaram a sentir inveja e ciúmes no seu coração. E começaram então a levantar uma forte perseguição contra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, evitando o embate religioso e de forma estratégica, resolve sair da região da Judeia e ir para a região do Jordão, para o local onde João Batista, o seu precursor, onde ele começou a pregar e fazer os seus primeiros batismos. Então Jesus Cristo foi para aquela região, a fim de que ele pudesse continuar ensinando o Evangelho, continuasse ensinando a palavra do Senhor. E enquanto Jesus estava naquela região, algumas pessoas enviadas por Marta e por Maria, irmã de Lázaro, que estava doente, foram então até Jesus e disseram para o Senhor: Senhor, aquele a quem tu amas, Lázaro, ele está enfermo. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus, ele ficou mais 2 dias naquele lugar.
Certamente esse recado fora transmitido para Jesus com a intenção de que ele deixasse aquela região, voltasse para Betânia e pudesse ali efetivamente fazer uma cura sobre a vida de Lázaro. Porém, quando Jesus recebe aquela notícia, ele apenas diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado, era para a glória de Deus. Jesus continua pregando a sua palavra, continua ensinando. Depois de 2 dias, Jesus então resolve voltar e ir até a cidade de Betânia. Jesus, ele foi um cultivador, uma pessoa que sempre cultivou amizades. E a razão pela qual Jesus cultivava amizades é porque ele amava as pessoas. Ele gostava das pessoas no sentido de buscar que elas pudessem crescer, pudessem ser libertas de tudo aquilo que pressionava as suas vidas. Jesus amava as pessoas de uma forma profunda e abençoava cada uma das vidas que se relacionavam com ele. Então Jesus, ele fala de voltar para Betânia. Porém, os discípulos começam a dizer: Senhor, nós saímos de lá agora há pouco, alguns dias atrás, e a razão pela qual nós saímos porque as pessoas queriam matar o Senhor. E agora o Senhor está dizendo que nós vamos voltar para Betânia, que nós vamos voltar para aquela região. E o Senhor diz: Lázaro, ele está dormindo. O Senhor usa um eufemismo para explicar que Lázaro estava numa situação de morte, mas os discípulos não entenderam isso. E os discípulos então disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar tudo bem, ele vai melhorar. Porém o Senhor de forma clara diz: Lázaro está morto. A partir daquele momento os discípulos começam a entender a gravidade daquela situação. Porque a morte, meus queridos irmãos, diante dos olhos humanos, é algo que não tem mais jeito, é algo que não tem mais solução. É algo que nós não podemos fazer absolutamente nada. Porém, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que em situações difíceis, as quais nós não conseguimos perceber a solução, o Senhor apresenta algo, uma possibilidade de mudança significativa aos nossos olhos, com compaixão, com misericórdia e com graça. Então eu quero pensar com a igreja do Senhor, nessa noite, a respeito de atitudes que devemos tomar, a fim de que algo seja transformado em nossa vida, quando não houver mais nada o que fazer. Quero convidar a igreja do Senhor a refletir, a pensar, a tomar atitudes que mudem as circunstâncias em nossa volta, mesmo quando estivermos diante de situações dificílimas. O Senhor, Ele tem misericórdia de cada um de nós e certamente Ele abençoa o seu povo. A primeira atitude que nós devemos tomar quando não houver mais o que fazer é a atitude de ir até Jesus e de abrir o nosso coração. O versículo 20 diz: Marta, pois, ao saber que Jesus tinha chegado, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta não esperou Jesus chegar na sua casa. Marta, ao tomar conhecimento que Jesus estava na aproximação, que Jesus estava chegando ali no povoado, Marta então sai de casa e vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Marta, ela é bem diferente da sua irmã Maria. Marta, o texto nos mostra que ela era uma mulher mais voltada para a atitude, ela tinha mais iniciativa, enquanto que Maria, sua irmã, era uma mulher que tinha mais uma inclinação para a reflexão. No texto qual a palavra de Deus nos diz que Jesus estava na casa de Lázaro, a palavra de Deus diz que ali Marta estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. A palavra de Deus diz, queridos, que certa vez Jesus estava na casa de Lázaro,
E Maria estava ouvindo a palavra do Senhor, próximo de Jesus, enquanto Marta estava trabalhando, fazendo as coisas da casa, quem sabe preparando tudo para os convidados que ali já estavam. Marta, ela fica revoltada com aquilo. Ela olha para sua irmã, e sua irmã está lá sentada, enquanto ela está dando um duro danado. O que acontece é que ela volta então para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda de que minha irmã está aí sentada, enquanto eu estou aqui na lida, no trabalho. E Jesus diz para ela que ela tinha, ou seja, Maria tinha escolhido a boa parte. Nós vemos, queridos irmãos, que Marta, ao saber que Jesus estava se aproximando, ela se levanta e vai ao encontro do Senhor. Ela conversa com o Senhor e volta até a sua casa, diz para Maria que o mestre estava ali chamando. Daí Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus Cristo. Nós percebemos que Marta era uma mulher de iniciativa. Nós podemos perceber também, queridos irmãos, que Marta, ela tinha uma teologia correta. A palavra de Deus diz no versículo 24: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus está falando com Marta a respeito de que ele iria ressuscitar o seu irmão Lázaro. Ela, não entendendo o que era naquele momento, ela diz para ele que tinha certeza que ele iria ser ressuscitado no último dia. Marta compreendia, queridos irmãos, que há uma ressurreição na qual todos os homens haverão de estar diante do trono de Deus e haverão de estar ali sendo julgados pelo Deus Todo-Poderoso. Ela tinha uma teologia correta a respeito das coisas que ainda haverão de acontecer conosco. Marta também, meus queridos irmãos, ela tinha uma crença correta a respeito de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra no versículo 27, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Marta entendia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Marta compreendia, queridos irmãos, algo que muitos na época de Jesus e até do próprio grupo de Jesus não tinham tido o entendimento de que Jesus, ele não era apenas um profeta ou um grande profeta ou um curador, mas que Jesus era o Filho de Deus. Isso ela já entendia. E ela chega então a dizer ao Senhor Jesus Cristo: eu creio que tu és o Filho de Deus. Agora, quando nós olhamos para esta questão, queridos irmãos, de Marta ter uma teologia correta, de Marta ter uma compreensão correta a respeito de Jesus, algo estava incomodando o seu coração. E o que estava incomodando o seu coração era o fato de que ela, apesar de ter pedido para o Senhor, através do convite, através do aviso de que o seu irmão estava enfermo, o Senhor naquele momento não atendeu e o seu irmão então veio a óbito. Nós podemos perceber que ela abre o seu coração ao Senhor. E ela diz no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No coração de Marta, queridos, havia esse sentimento de que o Senhor não tinha atendido o seu convite, e por não ter atendido o seu convite, o seu irmão, o seu querido irmão Lázaro veio a óbito. Meus queridos irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A maneira como Deus trabalha é diferente da maneira a qual nós muitas vezes esperamos que Ele trabalhe. O tempo de Deus não é o cronos, o tempo do relógio, do nascer do sol, do pôr do sol, do dia e da noite. Não é o tempo da semana, não é o tempo do mês, ou dos meses, ou do ano. O tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos significa o controle de Deus sobre todas as coisas, para as coisas acontecerem no tempo estabelecido do seu próprio coração. É a maneira como Deus controla todo o universo e dirige as nossas vidas.
Nós podemos compreender, queridos irmãos, que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele está a trabalhar em todos os instantes da nossa vida. A palavra de Deus mostra a história de uma mulher chamada Ana. Ana era estéril, Ana não tinha filhos. Ana sofria muito com tudo isso. Ela se sentia e era humilhada por conta disso. A esterilidade, naquela época, queridos irmãos, era algo para as pessoas, era tratada como uma maldição. Então, aos olhos das pessoas daquela época, Ana era uma mulher amaldiçoada. Ela vai então até a tenda do Senhor, que estava em Siloé, e ali ela começa a falar com o Senhor. Porém, queridos irmãos, ela fala apenas mexendo os seus lábios, porque o que ela está apresentando é o que está no seu coração, no seu íntimo. Ela está abrindo o coração, ela está rasgando o coração para o Senhor. O sacerdote ali, ele repreende Ana, achando que ela estava embriagada. Porém, Ana diz: eu estou orando com aflição. Eu entendo que Ana não estava murmurando, reclamando da vida por ser uma mulher estéril. Mas eu acredito que ela estava abrindo o coração e quem sabe dizendo para o Senhor naquele momento: Senhor, por que eu? Porque eu sou estéril, porque eu estou passando por esse sofrimento, porque isso está acontecendo na minha vida. Então nós podemos perceber, queridos irmãos, que Ana ela está abrindo o coração para o Senhor e o Senhor abençoa a sua vida. E ela então sai dali com a bênção do profeta Eli, porque o Senhor já tinha determinado essa bênção sobre a sua vida. E depois ela concebe e tem um filho e coloca o nome desse filho de Samuel. E ele passa a ser uma referência no povo de Israel. Ele foi um profeta, um sacerdote e um governador. 3 ofícios que Jesus Cristo, quando aqui na terra, também teve: profeta, sacerdote e rei. Nós podemos perceber, queridos, que Marta abre o coração diante do Senhor. Havia algo pesado no seu coração. Havia algo que estava incomodando. E ela diz para o Senhor. Talvez haja algo no seu coração que também está incomodando você. E que você precisa abrir o coração para o Senhor e falar sobre isso com o Senhor. Quando o desespero, querido, quando o medo, quando a angústia, a dor, a ansiedade, as incertezas baterem na porta do seu coração, ou se infiltrar no seu coração, busque a presença do Senhor, abra o seu coração para Ele, fale a respeito das suas lutas. É um erro, queridos irmãos, achar que o Senhor não se importa com os nossos sentimentos. É um erro imaginar que Deus não se importa com as nossas emoções. Não podemos nos esquecer que o Senhor foi quem nos fez. Cada molécula, o nosso DNA, a nossa estrutura, Deus fez todas essas coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe quem somos. Mas é importante você dizer: Senhor, algo está me incomodando, está dentro de mim. E eu quero colocar tudo isso diante de Ti. E eu creio que o Senhor haverá de abençoar a sua vida. O segundo passo, a segunda atitude, quando não houver mais o que fazer, se prostre aos pés de Jesus Cristo. O versículo 29 e o versículo 32 diz: ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria se solidarizava com o mesmo sentimento, ela compartilhava do mesmo sentimento que havia no coração da sua irmã Marta. Ela chega diante do Senhor e ela faz a mesma afirmação que Marta, alguns instantes atrás, tinha feito. Porém, queridos irmãos, há uma grande diferença na postura de Maria para com Jesus, porque enquanto o texto
que se refere a Marta, não menciona que ela prostrou-se neste, porém, se referindo a Maria, diz que ela prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Agora há pouco eu falei um pouco das diferenças entre Marta e Maria. Elas tinham características diferentes. E essas características faziam com que elas agissem de forma diferente. Então nós vemos que Maria era uma mulher que buscava uma maior intimidade. A palavra de Deus diz que Maria, em um determinado momento, quando o Senhor estava na casa de Lázaro, após ter ressuscitado ele, 6 dias antes da Páscoa, a palavra de Deus diz que Maria, ela quebrou um vaso de perfume caríssimo e ungiu os pés de Jesus, ungiu o Senhor Jesus Cristo e enxugava ali com os seus próprios cabelos. Era a maneira de Maria demonstrar uma busca de intimidade com o Senhor, de consagração de vida, de apresentação de vida, dizendo: Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Meus queridos irmãos, nós vemos na palavra do Senhor que quando não há mais o que fazer, é necessário voltarmos a nossa fronte, o nosso rosto, curvar diante dos pés de Jesus Cristo. Jesus está pregando a sua palavra, Mateus capítulo 5, até o capítulo 7. Ele está pregando o famoso sermão da montanha, o sermão do monte. Ao término desse sermão, a palavra de Deus diz que ele desce do monte. E quando ele desce do monte, queridos, havia ali um leproso esperando, aguardando o Senhor. Quando o leproso vê Jesus Cristo, a palavra diz que aquele leproso, ele se aproxima de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, ele se humilha nas presenças de Jesus, aos pés de Cristo. Ele diz: Senhor, queres purificar-me? E a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus olha para aquele homem e fez tudo o que era contrário aos ritos religiosos da época. Ao invés de simplesmente liberar uma palavra dizendo: quero, sejas limpo, a palavra de Deus diz que Jesus, ele tocou naquele leproso e disse: eu quero, sejas purificado. E a partir daquele momento, aquele homem foi completamente curado. Quando nós olhamos para aquilo que era a lepra na época de Jesus, nós podemos perceber o quanto que a vida daquele homem era sofrida. Porque os leprosos, eles eram colocados em aldeias. Na verdade, eles eram jogados nas aldeias. E eles viviam ali de esmolas, de favores das pessoas. E as pessoas tinham um pavor muito grande de contrair lepra, porque não havia uma cura para aquela enfermidade até aquele momento. O leproso, ele recebia a notícia de que era leproso, que tinha lepra, como uma sentença de morte, uma morte sofrida, de abandono, uma morte lenta. E aquele homem, queridos irmãos, então ele lança-se aos pés de Jesus, porque não havia mais o que fazer. A única coisa que lhe restava era colocar-se aos pés do bom mestre, do Senhor da vida, do Senhor da cura, do Senhor de tudo e de todos, e se humilhar em sua presença para que pudesse receber uma grande bênção. Nós vemos também a palavra de Deus falando a respeito de um homem chamado Jairo. Ele era uma autarquia na sua cidade, uma autarquia religiosa. Era um homem que cuidava da sinagoga. As pessoas viam Jairo como um homem de referência, um homem íntegro, um homem que buscava um relacionamento certamente com Deus Todo-Poderoso. Mas ele se viu numa situação muito difícil. A sua filhinha estava enferma. E à medida que aquela enfermidade foi se agravando, Jairo percebeu que ele precisava recorrer a Jesus Cristo. Ele então sai da sua casa, creio eu, com um coração angustiado. E a palavra de Deus diz que ele se lança aos pés de Jesus Cristo.
E ali ele se humilha aos pés de Jesus Cristo. E ele fala a respeito daquilo que estava no seu coração, a sua angústia. Ele estava perdendo a sua filha. E o Senhor diz para ele: tem bom ânimo, eu vou. E o Senhor então se levanta. E eles vão juntos. Porém, enquanto eles estão indo, chega uma notícia trágica. A notícia era: não importunes mais o mestre. A sua filha, ela morreu. O Senhor o encoraja. O Senhor diz: tem bom ânimo, acredite, tem esperança. Meus queridos irmãos, o Senhor chega na casa de Jairo. O Senhor cura aquela criança. Na verdade, ele ressuscita, pois o texto diz que ela tinha morrido. O Senhor ressuscita aquela criança e entrega aos seus pais. Não havia mais o que fazer. A morte tinha chegado naquela casa aos olhos humanos. Ninguém tinha mais a solução. Os amigos de Jairo já tinham dito: não importune mais o mestre. Porém, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, o Senhor apresenta a solução para as nossas vidas. Há momentos, meus amados irmãos, em nossas vidas, que nós não sabemos o que fazer. Há momentos, meus amados irmãos, em nossas vidas, que nós julgamos que não há mais o que fazer. E há momentos em nossas vidas que efetivamente não há mais o que fazer. Porém, independentemente do momento das nossas vidas, o Senhor, Ele tem poder e autoridade. E se nós nos lançarmos aos seus pés, Ele pode mudar completamente a nossa situação, completamente a nossa história. Nós estamos vivendo num momento em que o mundo não sabe o que fazer. Diante do Covid-19, nós vemos os países, os governos mundiais, todos sem ter uma atitude, uma decisão que realmente seja efetiva em relação a todos os danos que tem causado. Mas nós olhamos para Jesus Cristo e nós nos curvamos como igreja aos seus pés. Porque embora para o homem não tenha solução, no Senhor tem a solução. Se nós voltarmos os olhos para o Senhor e nós nos curvarmos diante dele, certamente o Senhor mudará toda essa situação e abençoará a nossa nação e abençoará também todo o mundo. O segredo é voltar os olhos para o Senhor e curvar-nos diante dele. A terceira atitude, quando não há mais o que fazer, é a atitude de confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus foi até o sepulcro. E quando ele chegou no sepulcro, ele olhou para Maria e Maria estava chorando. Ele olhou então para as pessoas que estavam acompanhando Maria, aquela família enlutada, e aquele povo estava chorando. E a palavra de Deus diz que Jesus então começou a chorar. Eu creio que a razão pela qual o Senhor chorou não foi pelo fato de Lázaro estar morto, mas foi por olhar para aquele povo que era incrédulo a respeito de quem ele era. Porque ele mesmo afirmou para Marta que ele era a ressurreição, ele era a vida. Ou seja, ele tinha todo o poder e autoridade para trazer Lázaro de volta à vida. Porém, aquelas pessoas, ao invés de confiarem no Senhor, elas começaram então a criticar Jesus. Alguns dos que estavam ali começaram a dizer: ele que abriu os olhos do cego, será que ele não podia também ter feito com que Lázaro fosse curado? Note que era um pensamento em Marta, em Maria, e que também o povo estava de certa forma pensando igualmente. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não dando retorno algum a esse tipo de pensamento, o Senhor simplesmente, ele continua a sua missão. E ele diz para Marta, ele diz para retirar a pedra.
Marta, porém, diz: Senhor, já tem 4 dias, não há mais o que fazer. Ou seja, ele já está fedendo, não há mais esperança. Ele já morreu há 4 dias, não tem solução alguma para essa situação. E o Senhor diz: retire essa pedra. As pessoas foram lá e retiraram a pedra. A palavra de Deus diz que o Senhor então bradou em alta voz: Lázaro, saia! E Lázaro então saiu. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo em situações nas quais nós não vejamos mais solução alguma. O Senhor, Ele sempre tem a última palavra sobre todas as coisas. Quando as coisas estiverem difíceis, tal qual nós estamos vivendo lutas nesses últimos dias, o Senhor, Ele tem a solução. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos acreditar no seu poder, na sua autoridade. Ele não perdeu o controle das coisas, irmãos. Ele continua com toda a autoridade no controle de todas as coisas. Nós vemos na palavra do Senhor que o Senhor, Ele estava com os seus discípulos no barco. E os discípulos estavam sendo acometidos por um grande vendaval. O barco estava quase indo a pico. E os discípulos estavam desesperados. Nós temos que entender que eles eram homens acostumados com o barco, com pescaria, com vento. Mas aquela tempestade era tão forte que o coração deles estava angustiado. E ali no meio da angústia, do medo, Jesus está dormindo. E a palavra de Deus diz que os discípulos voltam-se para o Senhor: Mestre, tu não te das, tu não te importas que nós pereçamos. A palavra do Senhor diz que Ele levantou e Ele ordenou o vento: aquieta-te. E naquele momento houve bonança. É assim com o nosso Deus. Ele tem a última palavra. Ele tem o controle de todas as coisas. Precisamos confiar no Senhor, precisamos entender que Ele tem a autoridade e a última palavra sobre todas as coisas. Ele disse: tira a pedra, tiraram a pedra. Ele diz: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu para fora. Ele diz: tirem as ataduras, desenrolem ele. Quando nós olhamos e aplicando isso para a nossa vida, nós precisamos, queridos irmãos e amigos, confiar no Senhor, porque Ele também tem mandado tirar as pedras que atrapalham, que têm impedido a nossa fé. Muitas pedras têm sido colocadas no coração do homem, a fim de que eles não venham a crer efetivamente no Senhor. Mas se você remover essa pedra, o Senhor irá encher o seu coração de fé. A voz do Senhor entrou no sepulcro e certamente poderá entrar no seu coração. Poderá mudar completamente a sua história. A sentença que estava sobre a sua vida, tal qual estava sobre a vida de Lázaro, será completamente transformada. O cativeiro das ataduras serão tirados e você viverá uma vida plena, de gozo na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos e igreja do Senhor Jesus Cristo, nossos queridos amigos, eu creio que há momentos na nossa vida que efetivamente nós achamos que não há mais o que fazer. Eu creio que há momentos em nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. E creio que há momentos em nossa vida que efetivamente não tem o que fazer. Porém, essas concepções são concepções aos olhos humanos. Se nós voltarmos o nosso coração para o Senhor, se nós abrirmos o coração para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me abençoe, transforme a minha vida. Se nós nos humilharmos aos pés de Jesus, se submetermos ao seu governo, e se nós confiarmos na sua palavra, o Senhor mudará completamente tudo aquilo que aos nossos olhos não há mais o que fazer. Ele irá dar uma novidade em nossas vidas. Eu quero te convidar a falar com o Senhor. Eu quero te convidar a
rogar ao Senhor, a suplicar o favor do Senhor. Querido Deus, o Senhor é bendito, o Senhor é soberano. Nós passamos por muitas lutas, Senhor, e na maioria delas, nós, Senhor, não sabemos o que fazer. Aos nossos olhos, não há nem o que fazer. Porém, Deus, pedimos que o Senhor traga esperança ao nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida. Nesse momento tão turbulento qual o nosso país e o mundo está vivendo, que o Senhor nos ajude a mantermos a fé em Ti, que o Senhor nos ajude a prostrar-nos diante do Senhor e abrirmos o nosso coração e falarmos com o Senhor de forma aberta, sem murmurar, sem se queixar, mas sendo verdadeiros, sinceros e francos diante do Senhor. Ó Deus querido, nós também voltamos os olhos como igreja do Senhor para esse mundo que está vivendo uma tribulação muito grande e pedimos, traga mudanças significativas. Traz, Deus, a cura para esta enfermidade, traz a vacina e nos ajude, Deus, como igreja do Senhor, apesar do templo estar fechado, ajude-nos a continuarmos vivos e ativos, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor ouviu a nossa oração e agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja derramado as suas ricas bênçãos. Nossa oração durante a semana é para que nós possamos abrir novamente o templo e voltarmos a cultuar ao Senhor em culto público. Porém, vai ser no templo do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.